Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo número legal, está aberta a sessão solene de instalação da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura. Temos a honra de convidar para compor esta mesa, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, deputado Cristino Áureo. Solicito cerimonial para acompanhá-lo. Convido também o secretário de Assistência Social, deputado Pedro Fernandes, para compor a mesa. Convido o primeiro vice-presidente, deputado Wagner Montes, o segundo vice-presidente, deputado André Siciliano, o terceiro vice-presidente, deputado Marcos Vinícius, e o quarto vice-presidente, deputado Carlos Macedo, para compor a mesa. Carlos Macedo, Marcos Vinícius, André Siciliano e Wagner Montes. Tenho a honra de convidar as deputadas Tia Ju e Daniele Guerreiro para o hasteamento da bandeira nacional e do Estado do Rio de Janeiro. Tia Ju. Solicito que nos coloquemos em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Brasil.
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, a presidência tem a honra de convidar o secretário de Estado da Casa Civil, deputado Cristino Áureo, para proceder à leitura da mensagem e plano de governo no cumprimento ao disposto no artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente Jorge Pisciani, demais colegas componentes da mesa. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, demais autoridades e convidados presentes. É com especial confiança que tenho a honra de participar da reabertura dos trabalhos desta Casa Legislativa, inaugurando assim, com as palavras do governador Luiz Fernando de Souza, que não podendo estar presente a essa sessão, porque está em Brasília, mantendo reuniões no Supremo Tribunal Federal para tratar do termo de compromisso com o governo federal acerca do programa de recuperação fiscal, me designou para aqui estar, inaugurando a terceira sessão da 11ª legislatura e transmitir uma breve mensagem. Inicio olhando para o futuro e destacando a celebração do termo de compromisso com a União, por meio do qual se busca implementar o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. A medida, fruto de enorme esforço entre os poderes executivos do Estado e da União, tem por objetivo devolver ao ente federativo estadual os mecanismos necessários para enfrentar a grave crise financeira que o assola. Buscamos o abrandamento de uma fase aguda, com a recomposição imediata do fluxo de caixa, de modo a garantir a estabilização das finanças estaduais, notadamente no que diz respeito aos salários, proventos e pensões. Almeja-se um caminho sustentado de retomada de níveis de prestação de serviços essenciais cada vez mais demandados em contexto de crescente desemprego, sobretudo em setores como saúde e educação. Procuramos ainda a retomada dos investimentos fundamentais, paralisados em razão do estado de calamidade nas finanças estaduais, mas que precisam cumprir o seu papel em um Estado que ficou por décadas sem as políticas necessárias ao seu desenvolvimento. As linhas gerais
colocadas acima dependem diretamente da cooperação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O referido plano de recuperação fiscal, cuja concretização teve a participação direta e pessoal do excelentíssimo senhor presidente da República, necessitará da aprovação de medidas legislativas fundamentais para a reestruturação do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, conto com a participação de cada uma de vossas excelências na construção desse novo marco normativo que tanto contribuirá para a reorganização das finanças estaduais. Afinal, não é de hoje que as ações do Poder Legislativo fluminense vêm permitindo a criação de um caminho de retomada da história de conquistas do Estado do Rio de Janeiro. Um primeiro e relevantíssimo passo já foi dado: a aprovação por este Parlamento da Lei 7483/16, que reconheceu o estado de calamidade na administração financeira do Estado do Rio de Janeiro. E foi o pilar central das tratativas que garantiram o engajamento da União Federal no projeto de resgate do nosso querido Estado. A propósito, estamos encaminhando a esta Assembleia, nesta oportunidade, o plano de medidas que pretendemos implantar e relatório detalhado a respeito da receita corrente líquida, como previsto na referida lei. Não podemos deixar de ressaltar que este plenário, como uma arena plenamente democrática, tem sido palco de debates de grandes questões estaduais e nacionais, com exemplar espírito de independência e autonomia. É esta independência que faz de cada um de vossas excelências, deputados e deputadas estaduais, os representantes de uma sociedade cujas legítimas expectativas devem ser a premissa fundamental da atividade político-administrativa. Nesse contexto, ao papel típico do legislador tem se agregado, cada vez mais, a função de fiscalizar os recursos públicos e subsidiar a formulação das ações governamentais. A atuação incansável desta Assembleia também se revela em números. Nada menos que 306 projetos de lei foram aprovados e 226 sancionados no ano de 2016. É o momento de reiterar nosso compromisso, acima de tudo com o desenvolvimento econômico, com o ganho social, com a austeridade, com a transparência e com a ética. Alicerçado nessas premissas, não poupamos nem pouparemos esforços para uma verdadeira reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Em linhas gerais, as políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo permanecem voltadas para as ações que fortaleçam o nosso Estado, visando aumentar a renda da população, diminuir a desigualdade social, elevar a qualidade de vida e permitir a criação de um crescente número de empregos. Sabemos que o ano de 2016 não foi um ano fácil, mas o governo do Estado, sob o olhar atento desta Casa, está buscando preservar as conquistas alcançadas após uma verdadeira transformação do Estado. O Brasil ainda vive uma fase difícil em sua conjuntura econômica, na qual medidas de austeridade vêm sendo forçosamente adotadas em todos os estados da Federação e pela União. No nosso Estado, ante o fato de ser responsável pela produção de aproximadamente 80% de todo o petróleo produzido no país, acabamos por sofrer mais fortemente os impactos da drástica crise na cadeia produtiva de óleo e gás. Sem dúvida, o Estado do Rio e os nossos municípios ainda sofrem, de modo diferenciado, os efeitos da retração na cadeia produtiva do petróleo e da brutal recessão que ainda assola o país. Para reverter esse quadro, seria imperdoável não mencionar a determinante participação de vossas excelências, nobres deputados e deputadas.
esta Casa, em 2016, debateu e aprovou diversas mensagens encaminhadas pelo Executivo, permitindo a concretização de projetos fundamentais nas mais diversas áreas, podendo-se, desde logo, mencionar a aprovação das leis que versam sobre diretrizes orçamentárias, plano plurianual e proposta orçamentária. Como tem sido tradição nos últimos anos, este Parlamento, em 2016, aprovou mensagem enviada pelo Poder Executivo, instituindo pisos salariais para diversas categorias profissionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o que proporcionou recomposição salarial a inúmeros trabalhadores em meio à mais grave crise econômica de que se tem notícia nos tempos recentes. Com certeza, esta medida foi essencial à preservação do poder de compra da população e contribuiu para arrefecer os efeitos danosos da já mencionada crise econômica nacional. O Estado vem fazendo seu dever e, no ano de 2016, adotou medidas de grande impacto para aperfeiçoar a máquina pública, tendo como foco manter os serviços públicos oferecidos à população e diminuindo os custos para a sociedade. Desde 2015, o Estado vem estabelecendo metas de economia aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Só no ano de 2016, este esforço conjunto do Poder Executivo alcançou uma economia de 880 milhões de reais, incluindo ações nas áreas de limpeza, administração, alimentação, terceirização de mão de obra, transmissão de dados, serviços de TI, locação de imóveis e veículos, contratos com organizações sociais, dentre outros. A Secretaria da Casa Civil e a Secretaria de Fazenda e Planejamento estão monitorando o cumprimento das metas estabelecidas. Além disso, está sendo realizada uma análise das principais contratações realizadas pelo Estado com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria. Esse trabalho criterioso acarretará, já no início do presente ano, uma nova rodada de ajustes nas despesas de custeio e demais despesas continuadas. Como se vê, há um esforço contínuo para a otimização da estrutura administrativa iniciado em 2015 e ainda em andamento. Continuaremos implementando auditoria nos benefícios previdenciários e buscaremos ainda no primeiro semestre de 2017 a realização de auditoria de folha de pagamento, de modo a afastar inconsistências, sempre com vistas à redução de despesas que se encontrem em descompasso com os limites previstos no ordenamento jurídico. O caminho da redução de gastos, sempre com transparência e respeito aos direitos dos cidadãos, continuará a ser trilhado, de modo a adequar as despesas à nossa realidade financeira. Seguiremos cortando despesas em todas as áreas. Destaco, em prosseguimento, a edição da Lei 7428, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Rio de Janeiro, medida importante para o incremento da arrecadação e reestruturação das finanças estaduais, e sua regulamentação por meio do Decreto 45810. Ainda no campo da arrecadação, esta Casa de Leis teve papel destacado ao aprovar a Lei Complementar 175/16, que proibiu a concessão de anistia ou remissão tributária por período determinado, bem como a Lei 7508, essencial ao momento de crise fiscal vivenciado, que instituiu novas alíquotas de ICMS para alguns itens, permitindo o ingresso de recursos primordiais à execução de serviços públicos essenciais como saúde, educação e segurança. Em sintonia com o princípio do realismo tributário, a reestruturação da administração pública estadual mostrou ser necessária a adequação de alguns subsídios estatais concedidos em matéria de transporte público. Nesta linha, enviamos projeto de lei aprovado por esta Casa,
que efetuou ajustes indispensáveis e inadiáveis no benefício do bilhete único intermunicipal, adequando à atual conjuntura econômica do Estado e estabelecendo mecanismos de controle que farão com que apenas aqueles que realmente necessitem do subsídio façam jus ao benefício. De igual maneira, aprovamos a Lei 7505, que efetuou o ajuste no sistema tarifário aquaviário, não deixando de garantir aos mais necessitados o apoio estatal. No plano dos investimentos públicos, que sabemos foram impactados pela crise econômica nacional, é importante destacar a aprovação da Lei 7254, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BNDES, tendo por objetivo o desenvolvimento e conclusão da linha 4 do metrô. Obra esta tão aguardada pela população da região metropolitana do Rio de Janeiro e entregue, dentro do prazo, pela administração pública, a tempo de atender a população durante as Olimpíadas. A linha 4, planejada para transportar 300 mil passageiros em dias úteis, é um grande legado no campo da mobilidade urbana. Abre-se aqui um parêntese para falar dos Jogos Olímpicos, que transcorreram na mais absoluta paz e levaram a boa imagem do Rio de Janeiro a todos os campos do globo. No Estado do Rio, aliado a todas as demais esferas da federação, deu exemplo de que é possível, com eficiência, planejamento e gestão, realizar eventos de impacto mundial em nossa capital, não tendo poupado esforços na realização dos jogos mais bem-sucedidos da era moderna. No campo tributário, há que se mencionar a aprovação da Lei 7298, que autorizou o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas reconhecidas com concessionários de serviços públicos e fornecedoras de combustíveis com créditos tributários, de modo a estimular a reorganização das finanças públicas. Nesse contexto, sempre com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado, procuramos e conseguimos, junto ao Supremo Tribunal Federal, medidas de suspensão de bloqueios e arrestos nas contas estaduais, de modo a restaurar a previsibilidade na administração financeira estadual. Como no ano que passou, neste ano de 17, permanecemos diante de um grande desafio, talvez o maior de todos eles. E neste momento, conclamo a todos para, em conjunto, buscarmos a saída para a grave crise econômica por que passa o país, em especial o nosso Estado. Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, assim como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, junto com todos, junto com a sociedade, devem unir esforços e contribuir para ultrapassarmos essa fase. O Brasil precisa aprofundar as discussões sobre o déficit previdenciário. Uma reforma previdenciária é urgente, é essencial para a sobrevivência de entes federativos e, por que não dizer, do próprio sistema de proventos e pensões. Imaginar um futuro justo para aposentados e pensionistas passa por reconhecer que mudanças são urgentes. Não há mais tempo. Precisamos enfrentar de vez o déficit da Previdência. Nossa luta tem sido constante e, para tanto, prometemos continuar na busca, junto ao governo federal, por soluções para enfrentar a crise. O Rio de Janeiro sempre estará na vanguarda das ações de modernização da administração pública e no fornecimento de soluções inovadoras para os obstáculos que a realidade apresenta. Faço aqui minhas as palavras de um ilustre fluminense, natural de Vassouras, o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que assim escreveu: nas horas de aflição, é sempre bom lembrar o quanto avançamos nos últimos anos. É também do ministro Barroso a constatação simples, mas verdadeira: a vida é feita de circunstâncias e do possível, não do ideal. A missão é complexa, mas não fugiremos à luta. Esperamos poder continuar a caminhar juntos,
respeitando a interdependência dos poderes, mas sempre buscando harmonia, como preconiza a nossa Constituição, sem desconhecer as diferenças, as divergências, as opiniões naturais e salutares ao regime democrático. Confio que essas diferenças cederão espaço para os interesses maiores de nossa população. Senhores, chegamos ao momento definitivo. Enxergar que ações imediatas são necessárias é um passo essencial para o enfrentamento das turbulências que estamos enfrentando. A tarefa não é impossível. Precisamos agora olhar para frente e superar os obstáculos. Muito obrigado. Luiz Fernando Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro. A presidência desfaz a mesa e declara encerrada a sessão solene de abertura da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura. Agradecendo a presença do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, deputado Cristino Áureo e demais autoridades. A seguir, passaremos para a sessão preparatória para a eleição da mesa diretora para o biênio 2017-2019, a ser realizada às 15 horas. Está encerrada a sessão.